No coração da América do Norte, estende-se um território de proporções continentais. Montana, o quarto maior estado da União. A sua vastidão supera a de muitas nações que reconhecemos no mapa, e, no entanto, a sua imensidão é habitada por pouco mais de 1 milhão de almas. Chamam-lhe a Terra do Grande Céu. Não porque o firmamento aqui seja diferente, mas porque a própria Terra recua em camadas sucessivas, até que a distância se torna uma presença física, palpável. Aqui, a natureza não se apressa, não oferece explicações. E a verdadeira questão não é o que este lugar é, mas por quanto tempo poderá permanecer assim. Num vale elevado no norte de Montana, uma massa de gelo ancestral permanece pressionada contra a rocha. É o glaciar Grinnell. Ocupa menos espaço do que outrora, deixando para trás a pedra nua onde fotografias antigas mostram um branco contínuo. A cada ano, a sua margem retrai-se subtilmente, expondo novo solo, alterando a forma da bacia. O que resta é registrado silenciosamente através de medições, comparações e visitas repetidas ao longo do tempo. A mudança é suficientemente gradual para passar despercebida numa única estação, mas inegável quando observada através de décadas. A sua história não é definida pela sua formação, mas pela sua transformação. Gerações de observadores testemunharam o seu encolhimento. A sua superfície baixo sobrevive sob condições específicas de sombra, elevação e neve, condições que se tornam cada vez mais difíceis de manter. O ritmo da perda varia de ano para ano, mas a direção geral tem sido consistente. À medida que o gelo recua, a água do degelo continua a fluir pela encosta, sustentando os riachos e a vegetação que dependem da sua presença. A vida selvagem continua a mover-se pelo terreno circundante. Ursos pardos são. As suas pegadas surgem nos campos de neve e no solo macio perto da água. Ocasionalmente, uma fêmea e as suas crias cruzam as encostas abertas antes de desaparecerem na vegetação. Estes movimentos são breves, não agendados, indiferentes à nossa atenção. O glaciar Grinnell, mesmo diminuído, permanece parte de um ecossistema funcional. Nas primeiras horas, a superfície do lago McDonald permanece imóvel. A luz alcança o fundo do vale antes da chegada do vento, e o reflexo do mundo sustém-se, perfeito, até que o primeiro movimento o quebre. Pedras planas, polidas por milênios, cobrem a costa em faixas densas. As suas cores variam, do cinza pálido ao vermelho profundo, com veios de verde e azul, visíveis onde a luz atravessa a água rasa. O glaciar é um registro do tempo que passa, um testemunho visível da mudança. As pedras são um registro do tempo que permanece. Uma existe num estado de desaparecimento silencioso, as outras numa quietude quase eterna. E entre as duas, a paisagem respira, indiferente, guardando as histórias do que foi e do que ainda está por vir. Sob as águas cristalinas de um lago antigo, repousa um segredo cromático, um mosaico de seixos policromáticos, cujas cores vibrantes, vermelhos profundos, verdes musgosos, azuis e púrpuras, ganham uma intensidade quase sobrenatural quando submersas. A refração da luz através da água fria e pura atua como uma lente, revelando o leito do lago a vários metros de profundidade, um espetáculo visível apenas quando o vento cessa a sua dança na superfície. Estas não são pedras comuns. São os fragmentos de montanhas, arrancados e moídos por forças glaciais há milênios. O seu formato perfeitamente arredondado é o resultado de uma paciência geológica, um polimento incessante executado primeiro pelo lento e esmagador avanço do gelo, e depois pela ação rítmica e persistente das ondas. Ao longo de incontáveis estações, as águas do lago organizaram-nas numa tapeçaria silenciosa, ordenando-as por tamanho ao longo da costa. Para as comunidades nativas locais, estas pedras são mais do que geologia. São portadoras de significado cultural, artefactos de uma história ancestral. Uma reverência silenciosa que perdura até hoje, influenciando a forma como a linha costeira é tratada e preservada. Um pacto não escrito entre o homem e a paisagem. Este lugar é conhecido como Lago McDonald, o maior espelho de água do Parque Nacional Glacier.
aninhado num longo vale que é, ele próprio, uma cicatriz deixada por um rio de gelo. Alimentado principalmente pelo degelo da neve e pelo escoamento das montanhas, as suas águas permanecem gélidas durante todo o ano. Os padrões de vento ditam o seu humor, criando períodos de calma reflexiva, onde os picos circundantes se espelham com um perpétuo de perturbação e serenidade. As encostas que o rodeiam elevam-se gradualmente, cobertas por uma floresta mista cuja densidade diminui com a altitude, um gradiente de vida que se rende lentamente à rocha nua. Na margem oriental do lago, ergue-se uma sentinela de madeira e pedra, o McDonald's Lodge. Construído no início do século XX, é um testemunho de uma era diferente. A sua estrutura maciça, erguida com troncos locais, pedra e encaixes feitos à mão, reflete o estilo arquitetônico rústico adotado pelo Serviço de Parques Nacionais. Um design que procurava não dominar, mas sim pertencer, enfatizando a durabilidade e uma integração visual quase orgânica com a paisagem. O edifício permanece em uso, um ponto de encontro onde o crepitar da lareira oferece um contraponto ao silêncio frio do exterior. Aqui, a presença humana segue um ritmo sazonal, um fluxo e refluxo que atinge o seu pico durante as horas de luz do dia, apenas para se dissipar rapidamente quando as temperaturas caem e a noite reclama o vale. Mas para alcançar este santuário, é preciso percorrer um caminho que é, em si mesmo, uma proeza. A estrada Going to the Sun não é uma mera via de acesso, é um diálogo com a montanha. Em vez de forçar uma linha reta através do terreno, a estrada segue os seus contornos, abraçando as faces rochosas expostas em curvas graciosas. Secções inteiras foram cortadas diretamente na pedra, enquanto outras se apoiam em muros de alvenaria empilhada, uma cicatriz esculpida com precisão e respeito. A sua construção, iniciada durante a década de 1930, foi uma ode à tenacidade humana. Em plena Grande Depressão, com financiamento e maquinaria limitados, grande parte do trabalho foi concluído à mão. Homens suspensos sobre o abismo perfuravam a rocha para colocar explosivos, removiam os detritos com pás e cinzéis e moldavam a paisagem para receber o asfalto. O progresso era ditado pelo clima, pela luz do dia e pela estabilidade imprevisível da encosta. A neve restringia o acesso durante a maior parte do ano, com final. Pelos padrões modernos, a estrada é estreita, com bermas limitadas e linhas de visão ditadas pela topografia, não pela conveniência da engenharia. À medida que os veículos sobem, o mundo transforma-se. A temperatura desce, o ar torna-se mais rarefeito. A cobertura florestal diminui, dando lugar a um domínio crescente de rocha exposta, o esqueleto do planeta. A viagem torna-se uma ascensão através de zonas ecológicas distintas, uma subida do verde luxuriante do vale para a tundra alpina austera do Logan Pass. Cada curva revela uma nova perspectiva, não apenas da paisagem, mas da escala colossal do tempo e da força. Aqui, a jornada é a própria revelação, a de que somos apenas visitantes passageiros num palco esculpido pela eternidade. A água do degelo desenha veios efêmeros sobre o asfalto, atravessando a estrada em canais rasos. Ao evaporar, deixa para trás cicatrizes pálidas, depósitos minerais que traçam as margens do pavimento como um mapa fantasma das estações passadas. É este resíduo salino, um vestígio da luta do homem contra o gelo do inverno, que convoca os verdadeiros senhores destas montanhas. Em várias secções, os carneiros selvagens materializam-se diretamente na superfície da estrada. Não se trata de uma invasão, mas de uma reclamação. Eles vêm em busca do sal, um elemento vital que a paisagem nem sempre oferece em abundância. O tráfego, uma força normalmente impaciente, abranda até quase parar. Assiste-se a um balé silencioso e improvisado, onde máquinas de metal cedem passagem a uma determinação biológica. Os animais movem-se com uma indiferença régia, os seus passos deliberados ecoando uma autoridade que precede qualquer estrada. Permanecem, caminham e só então, quando a sua necessidade é saciada, regressam às elevações superiores, desaparecendo na vastidão rochosa. Estes encontros não requerem barreiras ou sinalização. São diálogos sem palavras, onde os condutores ajustam o seu comportamento instintivamente,
guiados pela proximidade, pelo terreno e por um respeito tácito. A estrada, uma fita de intervenção humana, continua a sua ascensão, serpenteando até atingir o seu ponto culminante, numa ampla sela entre os picos. Este lugar é conhecido como Logan Pass. Mais do que um cume, é um limiar geográfico, a divisória continental. Aqui, o destino da água é selado. A precipitação que cai de um lado da cumeada inicia uma longa jornada em direção a uma bacia oceânica. A que cai do outro lado fluirá para a oposta. A neve persiste nesta altitude, resistindo ao avanço do verão muito depois de ter desaparecido nos vales. Acumula-se em campos compactados, um branco denso e antigo que se agarra às encostas. E aqui, num palco de rocha escura e neve persistente, emerge outra criatura, as cabras das rochosas. Com a sua pelagem de um branco espectral, destacam-se contra a paisagem sombria. Navegam por superfícies quase verticais, com uma agilidade que desafia a gravidade. Os seus cascos especializados, uma maravilha da engenharia biológica, agarram-se a saliências mínimas, permitindo-lhes mover-se com uma confiança absoluta num mundo de precipícios. O movimento humano, em contraste, é rigidamente controlado. Segue caminhos estabelecidos e passadiços de madeira, concebidos não para facilitar a passagem, mas para a conter, minimizando a erosão e mantendo uma separação fundamental entre o visitante e a vida selvagem. Descendo da altitude, a paisagem transforma-se, e com ela, a natureza da presença humana. Numa encruzilhada de cascalho e terra batida, uma fachada de madeira ergue-se como uma âncora no tempo. O seu exterior é um mosaico de reparações, não de renovações. Tábuas substituídas conforme a necessidade, uma camada de tinta gasta e desvanecida pela inclemência do clima. Este povoado chama-se Pole Bridge. A sua identidade não é forjada em torno do crescimento ou da eficiência, mas em torno da distância e do acesso. A população permanece diminuta ao longo do ano. As rotinas diárias não são ditadas pelo relógio, mas pelas viagens para reabastecimento, pelas condições meteorológicas e pelo estado das estradas circundantes. A comunicação depende de um fio tênue de sinais de satélite ou da viagem física. As entregas chegam quando as condições o permitem, não quando são agendadas. Os visitantes, na sua maioria, surgem durante os meses mais quentes, atraídos não pela presença de atrações, mas precisamente pela ausência de infraestrutura. A falta de eletricidade da rede não é uma escolha de estilo de vida, uma declaração ideológica. É simplesmente a condição fundamental sob a qual esta comunidade respira. Quase toda atividade converge para uma única estrutura que desempenha múltiplos papéis. A mercearia funciona como loja, ponto de abastecimento e o lugar onde os alimentos são preparados no local. O processo de cozedura segue um ritmo previsível, adaptado à energia e ao equipamento limitados. As pessoas reúnem-se brevemente no exterior, muitas vezes de pé, com a comida não de tempo. As chegadas e partidas não seguem qualquer padrão. Entre estes momentos, a área regressa a uma quietude profunda. Neste silêncio, a estrada deixa de ser uma conquista sobre a natureza. Revela-se como o que realmente é, uma permissão, um corredor temporário através de um mundo que mede o tempo não em horas, mas em estações, e no lento ranger do gelo. Em Pole Bridge, a vida pulsa num ritmo imutável, ditado pelo isolamento, pelos limites do abastecimento e pelas exigências práticas de uma existência deliberadamente desligada da rede. É uma cadência marcada pelas estações, não pelos relógios. E nas proximidades, uma força define a paisagem: as Cataratas de Kootenay. Aqui, a água, antes serena, afunila-se entre muralhas de rocha, acelerando numa fúria contida antes de se despenhar, numaçando-se numa névoa fina que assenta de novo sobre a rocha já escurecida pela umidade perpétua. O som é uma presença constante, uma sinfonia primordial e poderosa, suficientemente intensa para abafar qualquer outra atividade nas imediações. O movimento através desta secção do rio é rápido, direto, um vetor de força que não deixa espaço para pausas ou contemplação.
Este trecho, identificado nos mapas como as Cataratas de Kutane, é um nome que ecoa em créditos de filmes e registros regionais. A sua forma primordial não exige qualquer alteração para o uso visual. Quando foi selecionado como local de filmagem para a obra cinematográfica O Renascido, a rocha é exposta e dá luz natural em vez de elementos construídos. A indústria da ilusão chegou, usou a sua imagem e partiu. E quando a rodagem terminou, o rio continuou o seu curso ao mesmo ritmo, sem deixar qualquer vestígio visível da presença humana temporária. O rio não guardou memória. Muito antes da chegada das câmaras, a área era um santuário para práticas cerimoniais solitárias das comunidades indígenas. Indivíduos permaneciam junto à água por longos períodos, expostos ao clima, ao som ensurdecedor e a um isolamento profundo. Eram as próprias condições do local que determinavam a duração e a resistência do ritual. O acesso exigia um esforço deliberado, e o fluxo constante da água reduzia a distração externa a zero. Estas práticas dependiam do cenário tal como ele existia, sem modificação ou clausura. O lugar não era um palco, era o próprio ritual. Hoje, a aproximação permanece limitada pelo terreno, não por barreiras. Os trilhos guiam o movimento, permitindo a observação, mas desencorajando a interação. A maioria dos visitantes para brevemente, observa a passagem da água e segue o seu caminho. O rio, indiferente, continua a fluir pelo mesmo canal, mantendo a sua força e direção, sob condições que permaneceram, na sua essência, inalteradas através dos tempos. Da força cinética do rio, passamos à imensidão silenciosa do lago Flathead. É uma extensão de água que desafia a percepção humana, uma escala que excede a compreensão imediata. A sua profundidade e largura limitam quaisquer pontos de referência claros, especialmente para além da margem próxima. Objetos que entram na água desaparecem rapidamente, e o movimento sob a superfície é quase impossível de rastrear. O lago não apenas esconde, ele guarda os seus segredos com uma indiferença geológica. São precisamente estas condições que sustentam os antigos relatos de grandes vultos observados nas profundezas, descritos de forma inconsistente, mas repetidos ao longo de gerações. As histórias persistem não através de evidências, mas através da capacidade física do lago de reter a clareza, de negar a certeza. É nesta ausência de transparência que nascem as lendas, preenchendo o vazio do desconhecido. A atividade humana, por sua vez, concentra-se em imagens específicas, como se hesitasse em avançar sobre o grande mistério. Uma dessas concentrações ocorre perto de Big Fork, onde pontos de acesso, docas e o tráfego de barcos se afunilam numa zona definida. A vida pulsa na periferia. A pesca, por exemplo, segue as mudanças de profundidade perto da costa, onde as águas mais frias mantêm os peixes a um alcance acessível durante certas estações. É uma interação calculada, uma colheita cuidadosa nos limites do que o lago permite conhecer. No final, a paisagem não oferece respostas, apenas permanece, um espelho da nossa própria transitoriedade face a uma força que simplesmente é. O rio flui, o lago esconde, e a nossa presença é apenas mais uma história contada contra o seu silêncio eterno. O definir por completo é uma imensidão que se recusa a ser contida por uma única moldura, um horizonte líquido que silencia a ambição de o conquistar. Acima da sua superfície, a vida selvagem manifesta a sua presença soberana, visível e indiferente. As águias de cabeça branca usam as árvores da costa e os terrenos elevados como pontos de vigia fixos, sentinelas imóveis num reino de movimento subtil. A sua atividade é direta, uma explosão de intenção que dura meros segundos, limitada aos momentos em que um peixe se aventura perto o suficiente da superfície para justificar o esforço. Cada mergulho é um relâmpago de eficiência, sem padrão, sem hesitação. Depois, as aves regressam às suas posições estáticas, e a água retoma o seu estado imperturbável, como se nada tivesse acontecido. O lago continua a sustentar um uso estratificado, uma tapeçaria tecida ao longo do tempo. Aqui,
As histórias locais, a prática da pesca e o drama da vida selvagem sobrepõem-se sem alterar a sua função primordial, partilhando o mesmo espaço sagrado. No outro lugar, a terra respira a uma escala diferente. A erva alta cobre um terreno ondulado, um mar de vegetação sem fronteiras visíveis. A superfície é irregular, moldada não pela maquinaria, mas pelos padrões imemoriais do pastoreio. Os trilhos formam-se gradualmente, onde o peso repetido de corpos imensos achata a vegetação, apenas para desaparecerem novamente quando o crescimento regressa, apagando a memória da passagem. Não existem cercas a dividir o interior em segmentos, apenas controlos perimetrais que limitam o acesso e o movimento. A terra funciona como uma unidade contínua, gerida através do uso sazonal em vez da alteração permanente. Esta área é a reserva de bisontes das tribos confederadas Salish e Kootenai. Durante mais de um século, o controle desta terra esteve nas mãos do governo federal, separando-a das comunidades que a ocuparam e usaram muito antes de qualquer designação formal. No ano de 2020, a autoridade de gestão foi formalmente transferida de volta para as tribos. A mudança não introduziu novas infraestruturas ou marcos visíveis. O que se alterou foi a responsabilidade. A soberania sobre o acesso, a gestão da vida selvagem e o uso a longo prazo regressou àqueles cuja relação com a terra antecede quaisquer fronteiras administrativas. Os bisontes movem-se pela reserva em gruo, através da pressão repetida, do ato de se rebolcarem na poeira e da migração sazonal. São os arquitetos primordiais desta paisagem. Dentro da reserva, durante o cio, os machos adultos separam-se dos grupos mistos e envolvem-se em confrontos físicos diretos. Estes encontros orça bruta, não pela velocidade. A poeira ergue-se numa nuvem breve e depois assenta. Os animais separam-se sem qualquer interrupção externa, e o movimento recomeça através do campo aberto. Estes bisontes não são geridos como animais de exibição. É-lhes permitido comportarem-se de acordo com padrões estabelecidos há milênios, com interferência mínima para além da monitorização da população e do controle de fronteiras. A Terra suporta essa escala de movimento porque permanece intacta, em vez de subdividida. O que é visível não é um projeto de restauração em curso, mas uma paisagem funcional, onde a autoridade, a vida selvagem e o espaço estão finalmente alinhados. É o testemunho de que a verdadeira gestão não reside em cercas ou em decretos, mas na devolução da responsabilidade a quem a entende como um legado. Aqui, a Terra não é uma propriedade a ser controlada, mas uma entidade viva, cuja soberania é partilhada com as forças primordiais que a moldaram. Um ciclo de pertença, finalmente restaurado. Vastas extensões de floresta serpenteiam ao longo de rios que rasgam vales estreitos. Aqui, o solo permanece irregular, esculpido pela escorrência das águas e pelo degelo sazonal, uma topografia que se recusa a ser domesticada. As árvores caídas são deixadas onde tombam, testemunhos silenciosos da indiferença da natureza perante a ordem humana, integrando-se lentamente na paisagem que as viu crescer. Os trilhos são sussurros na paisagem. Aparecem por breves momentos, apenas para se dissolverem de novo na vegetação rasteira, como memórias fugazes. Neste terreno, o movimento favorece as vias fluviais. São elas as artérias vitais, as rotas mais consistentes através da densa floresta e das encostas íngremes. A Floresta Nacional de Lolo ocupa um desses corredores ancestrais. Os seus sistemas fluviais alinham-se com uma precisão notável com as rotas registradas no início do século XIX, durante a expedição liderada por Lewis e Clark. Os seus diários de bordo não mediam o progresso em quilômetros, mas em curvas do rio, em mudanças na vegetação, nos limites impostos pelo clima e pelo terreno. Essas condições permanecem em grande parte intactas. Viajar aqui ainda é um ato ditado pela inclinação do terreno, pelo nível da água e pela densidade da floresta, e não pela distância direta entre dois pontos. É um diálogo constante com uma força avassaladora. A presença animal é registrada mais por sinais do que pela visão. Pegadas na lama macia junto às margens dos rios e carcaças com padrões consistentes com a caça em matilha
revelam uma vida que pulsa, oculta sob o manto verde. À noite, o som viaja mais longe do que a vista alcança. Lobos cinzentos movem-se pela floresta, usando territórios estabelecidos que se sobrepõem a vales e cumeadas. Os seus uivos ecoam por entre as árvores em intervalos sustentados, uma forma de comunicação, não de exibição. É a linguagem da matilha, um mapa sônico da sua presença. O som não perdura, desvanece-se no silêncio profundo da floresta. A atividade humana permanece limitada, transitória. Os acampamentos agrupam-se perto do acesso à água e depois esvaziam-se, deixando apenas vestígios mínimos. Nenhuma estrutura permanente marca a passagem ou o controlo. A floresta continua a funcionar como um sistema interligado de rios, árvores e vida selvagem. O que persiste é um padrão de viagem definido por corredores naturais, onde a liberdade se expressa não pela vastidão aberta, mas pela ausência de barreiras. Contudo, a poucos quilômetros de distância, em Missoula, a relação entre a água e o homem assume uma forma radicalmente diferente. Aqui, a água é forçada a um padrão fixo. O leito do rio foi deliberadamente moldado para abrandar a erosão e regular o fluxo sazonal. À medida que a corrente se comprime, uma onda estacionária forma-se, permanecendo estável enquanto os níveis de descarga se mantiverem. A onda não viaja rio abaixo, permanece no lugar, mantida pela pressão em vez de impulso. Um fenômeno de engenharia que se tornou um recreio. Esta secção do rio atravessa Missoula, onde o surf fluvial se desenvolveu como um uso não intencional de uma infraestrutura de controle de cheias. A onda é acedida diretamente da margem. As pranchas entram num ângulo baixo, fixam-se na face da água e permanecem suspensas contra a força da corrente. Os surfistas não avançam. O equilíbrio e o ajuste substituem a velocidade. É uma dança imóvel com o poder do rio. A atividade opera sem horários, multidões ou supervisão, forte, em vez de marés ou sistemas meteorológicos. O equipamento é mínimo, uma prancha, um fato e a compreensão íntima da força que o sustenta. Doismundosidade é um visitante passageiro, submetido às regras antigas da Terra. Do outro, uma onda artificial, onde o engenho humano criou um ponto de equilíbrio precário, uma arena para uma interação singular com a mesma força natural. Talvez a liberdade não se encontre apenas na ausência de barreiras, mas também na capacidade de encontrar um ponto de harmonia no seio das estruturas que nós próprios criamos. Aqui, os pontos de entrada e saída são marcos imutáveis, partilhados entre peões, pescadores e os ciclistas que percorrem a margem. O rio prossegue a sua função primordial, indiferente ao uso que lhe é dado. A sua corrente é uma força constante, uma verdade fundamental da paisagem. O surf praticado nestas águas não é um ato de conquista, mas de submissão. Opera dentro deste fluxo, uma dança precária que se adapta às condições do momento, em vez de tentar moldá-las. É um diálogo silencioso entre o homem e a natureza, onde a natureza dita sempre os termos. Ao longe, estendem-se vastas pastagens que seguem o curso sinuoso do rio. Este é o Vale do Paraíso. As suas divisões não são feitas para agradar ao olhar, mas para conter a vida. São cercas funcionais e portões de acesso que separam os campos de feno, que, por sua vez, ocupam os terrenos mais planos, os mais férteis. As casas dos rancheiros e os seus celeiros não foram posicionados por capricho estético. A sua localização é uma decisão estratégica, calculada para resistir à exposição ao vento, para garantir o acesso à água e para manter uma distância segura das cheias sazonais que reclamam as terras baixas. O movimento através do vale é lento, deliberado, funcional. O seu ritmo não é ditado pelo tráfego ou pelo turismo, mas pelos horários do gado e pelas rotinas agrícolas que se repetem há gerações. É uma paisagem de trabalho, um organismo vivo que, por acaso, serve também como um dos cenários mais reconhecíveis do mundo real, associado à série de televisão Yellowstone. A semelhança que os espectadores notam é estrutural, não encenada. As vastas parcelas dos ranchos,
as linhas de visão ininterruptas e a proximidade visceral entre o rio, o pasto e os contrafortes das montanhas já existiam muito antes da chegada das câmaras. A rodagem exigiu uma alteração mínima do cenário, porque o vale já operava na escala monumental que a ficção retrata. Não foi necessário construir uma fantasia, bastou enquadrar a realidade. A atividade pecuária permanece a alma da terra. O gado move-se entre pastagens de acordo com planos de rotação ancestrais, um ciclo vital que sustenta tanto a terra como seus habitantes. O equipamento agrícola permanece ao ar livre, posicionado para um uso repetido e imediato, como ferramentas prontas para a mão do artesão. As estradas servem mais o acesso às propriedades do que o trânsito de passagem, com longos hiatos de silêncio e espaço entre cada construção. O vale não se apresenta como um platô de filmagens. Ele funciona continuamente, com a produção a ocorrer em torno das operações existentes, em vez de as substituir. A atenção do público aumentou a sua visibilidade, mas não redefiniu a sua essência. Os ciclos agrícolas prosseguem imutáveis. Os padrões de propriedade permanecem intactos, gravados na terra como um testamento de resiliência. Mas esta não é a única face desta terra. Noutro lugar, uma cidade mineira de Montana ergue-se como um monumento a uma ambição diferente. Aqui, as estruturas industriais nascem de um solo irregular, a sua escala colossal definida pela lógica da extração, não pela necessidade de assentamento humano. Os castiletes locais, sentinelas de ferro, montam guarda sobre poços selados, portais para um mundo subterrâneo agora silencioso. Edifícios de tijolo, enegrecidos pelo tempo, agrupam-se perto de antigos locais de processamento, dispostos para uma proximidade eficiente com a mão de obra e o transporte. As ruas não seguem uma grelha planeada, seguem rotas práticas, traçadas durante períodos de expansão febril, não de planeamento a longo prazo. A atividade aqui foi, em tempos, contínua, operando em turnos que dissolviam a fronteira entre o dia e a noite. O que resta são formas fixas, esqueletos de betão e aço construídos para suportar uma produção incessante. Este ambiente está associado a Butte, uma cidade moldada pela mineração industrial, não pelo movimento de fronteira. O seu crescimento foi impulsionado pela sede mundial de cobre, um apetite que exigia infraestruturas permanentes, uma força de trabalho estável e um controlo centralizado. Habitação, sindicatos e instituições cívicas desenvolveram-se à sombra da extração, como ecossistemas dependentes do seu gigante anfitrião. Mesmo depois de a produção abrandar e os veios se esgotarem, o ambiente construído permaneceu. Demasiado grande para ser removido, demasiado específico na sua função para ser totalmente reaproveitado. São paisagens que contam histórias distintas. Uma de coexistência e ciclos que se renovam. Outra de uma extração finita e de uma memória industrial que se recusa a desaparecer. Ambas são testemunhas silenciosas, continentes de passados que definem o presente, provando que a Terra nunca esquece o propósito para o qual foi usada. A paisagem carrega cicatrizes da ambição. Cidades inteiras continuam a pulsar em torno destes vestígios, levando adiante a marca indelével de uma escala industrial que outrora pareceu infinita. Uma escala que concentrou pessoas e trabalho em lugares como Butte, onde a extração justificava a permanência e forçava a adaptação. Ali, o coração da montanha foi arrancado, mas a comunidade, resiliente, aprendeu a viver com a ferida aberta, a respirar com pulmões diminuídos. A cidade sobreviveu porque, quando o motor principal fraquejou, a sua complexidade permitiu-lhe encontrar novos ritmos, novas razões para existir. Da permanência. Quando a produção declinou, não havia nada para absorver a perda, nenhuma indústria secundária para preencher o vazio. O Parque Estadual de Bannack é um monumento a esse desfecho. A cidade formou-se rapidamente, um organismo rudimentar nascido para apoiar a atividade mineira próxima. Os seus edifícios foram erguidos para uso imediato, não para um crescimento a longo prazo. Comércio, habitação e uma governação básica alinharam-se ao longo de uma única rua principal, o eixo de uma vida inteiramente dependente do metal precioso escondido na terra. Quando a mineração abrandou,
a população evaporou-se com a mesma velocidade vertiginosa com que tinha chegado. As portas do comércio fecharam-se, uma a uma. Os serviços cessaram. Nenhuma outra indústria chegou para substituir o propósito original. O termo cidade fantasma refere-se menos ao folclore e mais à função. Bannack foi deixada em grande parte intacta porque não havia pressão econômica ou demográfica para reconstruir, modernizar ou remover o que restava. As estruturas permaneceram de pé porque o abandono ocorreu mais depressa do que a decadência. Os interiores foram deixados com as suas disposições originais, ecos de vidas interrompidas. As ruas mantiveram o seu alinhamento primordial, esperando por passos que nunca mais viriam. As atividades cessaram, mas o sistema físico não entrou em colapso. Em contraste com Butte, que se adaptou para sobreviver numa escala reduzida, Bannack parou por completo. Permanece como um povoado completo sem uso diário, preservado pela ausência em vez da restauração. É um esqueleto de ambição, um eco de madeira e poeira, onde o silêncio é o único habitante permanente. Mas nem toda a pegada humana resulta em ruína ou abandono. Em Lewistown, a história desenrolou-se de forma diferente. Desenvolveu-se como uma cidade de serviços, não como um destino febril de extração. Ancorada entre pastagens, campos de cereais e rotas de transporte, a sua função era a de um ponto de coordenação para o centro de Montana, um nó de ligação em vez de um centro de exploração ou turismo. O seu crescimento foi constante e limitado, moldado pelo uso prático e não pela especulação. Essa estabilidade permanece visível na forma como a terra circundante é utilizada, numa harmonia que transcende gerações. É também uma das razões pelas quais os alces continuam a atravessar a área todos os anos. Durante o cio do outono, os machos descem das elevações mais altas e começam a bramir, um som profundo e primitivo para estabelecer o seu domínio. O som viaja facilmente através dos campos abertos e penetra nas margens de Lewistown, muitas vezes ouvido muito antes de qualquer animal ser visto. Os alces não estão confinados a áreas designadas. Aparecem perto de armazéns de feno, ao longo de estradas rurais e em terrenos privados nos limites da cidade. Os residentes reconhecem o tempo, o ritmo desta chegada. Os chamados assinalam uma breve sobreposição sazonal entre o movimento da vida selvagem e as rotinas diárias. Numa questão de semanas, o bramido cessa. As manadas regressam a terrenos mais altos e a vida retoma o seu curso sem necessidade de ajustes. Nenhuma estrutura permanece para marcar a sua passagem, apenas a familiaridade com o seu regresso inevitável. E depois, há as memórias que a própria Terra se recusa a esquecer. O Lago Quake é um testemunho disso. Um corpo de água imóvel preenche um vale estreito de montanha, rodeado por encostas íngremes e margens irregulares. Troncos de árvores erguem-se do lago em ângulos desiguais, uma floresta submersa e fantasmagórica. Os seus topos estão expostos ao céu, enquanto as suas bases permanecem submersas, presas num momento cataclísmico. Não foram o declínio econômico nem a coexistência pacífica que moldaram este lugar, mas a força bruta e instantânea da própria natureza. Cada uma paisagens conta uma história sobre o tempo e a impermanência. Uma cidade congelada pelo colapso da sua única razão de ser. Uma comunidade que tece o ritmo da natureza no seu próprio tecido cotidiano. E um lago nascido da violência súbita da terra, segurando os fantasmas de uma floresta que já não respira. São testamentos silenciosos, gravados não em pedra, mas na própria ausência e presença que define a terra. Uma crônica do que foi, do que é e do poder implacável do que virá. O nível da água é estável, mas a paisagem circundante conta uma história diferente. Uma história gravada não pela lenta e paciente mão da erosão, mas pelas cicatrizes de um deslocamento súbito e violento. Este lago não nasceu do degelo de glaciares ancestrais, nem da acumulação sazonal de águas pluviais. Ele surgiu de uma só vez, num instante cataclísmico. Este lugar é conhecido como o Lago do Terremoto. Na noite de 17 de agosto de 1959, uma força primordial despertou a Terra. Um sismo poderoso abalou a região até aos seus alicerces.
Em meros segundos, o impensável aconteceu. Uma secção colossal da montanha cedeu, desabando sobre o vale com uma fúria inimaginável. 80 milhões de toneladas de rocha, terra e árvores antigas precipitaram-se pela encosta a uma velocidade vertiginosa. Uma avalanche de matéria que selou o destino do rio que corria embaixo. A artéria do vale foi bloqueada por completo. Quase de imediato, a água começou a acumular-se por trás da barragem de detritos. O rio foi silenciado, a sua corrente interrompida, o seu curso para sempre alterado. Em questão de horas, o que fora um curso de água corrente transformou-se num lago, nascido do caos. A escala do deslizamento redesenhou o vale permanentemente, sepultando estradas, parques de campismo e secções inteiras de floresta sob dezenas de metros de material. O evento ocorreu sob o manto da escuridão, quando a visibilidade era nula e o tempo de resposta mínimo. Os instrumentos sísmicos registraram o tremor, mas no terreno, a transformação já era um facto consumado. Tura catastrófica, e modificaram o escoadouro para controlar o nível e o fluxo da água. O lago permaneceu. As árvores submersas, protegidas das temperaturas frias e da escassez de oxigênio, não se decompuseram por completo. Hoje, os seus troncos pálidos erguem-se do fundo como fantasmas, testemunhas silenciosas da paisagem original que jaz sob a superfície. O Lago do Terremoto é frequentemente referenciado em discussões sobre a consciencialização de perigos naturais. É uma demonstração austera de como a topografia pode mudar mais depressa do que os sistemas humanos conseguem reagir. Hoje, o lago não exibe um comportamento invulgar. Retém água, sustenta peixes e reflete as encostas que o rodeiam. A sua importância reside na sua origem, uma gênese violenta que permanece visível sem necessidade de interpretação. Não muito longe, um outro corpo de água conta uma história de constância, um diálogo entre a natureza e o tempo. O rio Madison. Água fria e constante, move-se através de um vale amplo, mantida em níveis previsíveis por um controlo amontante, e não pelos caprichos súbitos da natureza. O rio permanece límpido durante a maior parte do ano, com leitos de cascalho rasos e curvas suaves, que tornam o seu movimento fácil de ler a partir da margem. Os peixes mantêm-se em posições consistentes, onde a água mais lenta encontra a corrente principal, regressando aos mesmos locais dia após dia. Estas condições definem o Madison, há muito conhecido como um santuário para a pesca com mosca. É aqui que uma arte antiga encontra o seu palco. O método utilizado é, em princípio, de uma simplicidade enganadora. Os pescadores lançam uma mosca artificial leve sobre a superfície, ou logo abaixo dela, permitindo que a corrente a transporte com naturalidade. O objetivo não é a força, mas a sincronização perfeita. Quando a mosca passa pela secção de água correta, o peixe emerge para a tomar. A linha é levantada, o peixe é guiado até a margem e depois devolvido ao rio. A prática favorece a paciência em detrimento do volume. Os pescadores passam mais tempo a observar a água, a ler os seus segredos, do que a lançar a linha. Um vale foi refeito num instante de poder inimaginável. O outro é apreciado através de momentos de paciente observação. Um é um monumento à força transformadora e instantânea da Terra. O outro, uma tela para um ritual que mede o tempo em respirações e na deriva de uma pluma sobre a água. Ambos revelam a mesma verdade. A paisagem guarda memórias, e a nossa presença nela é definida tanto pela nossa capacidade de sobreviver à sua fúria, como pela nossa humildade em compreender a sua calma. Nas águas deste rio, o equipamento é refinado, quase invisível. O movimento é mínimo, uma coreografia de contenção para não perturbar a corrente. Esta abordagem calculada, esta quietude deliberada, transformou o rio num santuário para pescadores que não procuram o troféu, mas a mestria. Eles valorizam o controlo, a consistência e um foco silencioso, uma meditação em movimento onde cada gesto tem um propósito. Apesar da sua reputação entre os que manejam a cana e o fio, o rio opera sob uma lei mais antiga e fundamental. É, antes de mais,
um sistema gerido, uma veia de vida meticulosamente regulada, e só depois um destino de pesca. A atividade humana não o altera, ela insere-se no seu fluxo. O sucesso aqui não depende do espetáculo da natureza, mas da sua estabilidade, da compreensão das suas condições imutáveis. Acima, sob um céu imenso, a silhueta do Lone Peak domina o horizonte. A neve, um resquício teimoso do inverno, permanece compactada nas encostas sombreadas muito depois da passagem das tempestades. Deixa atrás de si faixas estreitas de um branco puro, cicatrizes de gelo ao longo das linhas de cume e entre as árvores. É nestas elevações superiores, perto do domínio de Big Sky, que por vezes, durante a noite, surgem novas histórias escritas na neve, pegadas que se movem em linhas retas, eficientes, com um espaçamento uniforme, cortando as encostas sem a menor hesitação. Biólogos da vida selvagem identificam-nas pelo tamanho, pela profundidade e pelo comprimento da passada. São os rastros de um leão da montanha. Os avistamentos são extraordinariamente raros, mas a sua assinatura é inconfundível. Nenhum outro animal se move através da neve desta forma, com esta mistura de poder e economia fantasmagórica. A paisagem circundante, num primeiro olhar, permanece em grande parte inalterada. A infraestrutura de esqui e as estradas coexistem com rotas de caça pré-modernas, traçadas há séculos por outras espécies. Acima do fundo do vale, estações meteorológicas, rotas de controlo de avalanches e sistemas de teleféricos operam sazonalmente, como visitantes temporários num reino antigo. No entanto, a montanha continua a ser parte de um corredor vital, uma autoestrada invisível usada pela vida selvagem que se desloca entre cordilheiras. Aqui, um acordo tácito rege o tempo. A atividade humana concentra-se durante as horas de luz, preenchendo as encostas com cor e som. Mas quando a escuridão desce, o pulsar da montanha muda. O movimento animal aumenta, reclamando o território sob o manto da noite. Este uso alternado do espaço reduz a sobreposição, uma partilha que não necessita de cercas ou fronteiras físicas. Mais a norte, à medida que a estrada se aproxima de Bozeman, o desenvolvimento torna-se mais visível. Parques de escritórios, instalações de pesquisa e edifícios industriais renovados erguem-se agora ao lado de pastagens de gado e silos de grãos. O brilho dos ecrãs de computador reflete-se contra a vastidão dos campos. Muitos dos novos residentes trabalham em software, engenharia e setores de tecnologia remota, escolhendo esta localização não pela densidade urbana, mas pela proximidade com as terras públicas, com o selvagem. Esta mudança demográfica aumentou a procura de habitação e alterou os padrões de uso do solo. No entanto, a vida cotidiana, mesmo para o engenheiro de software, permanece inextricavelmente ligada ao clima, à distância e aos limites sazonais. A região continua a suportar ambos os sistemas em simultâneo, sem uma separação clara entre eles. E no centro de tudo, fluindo como sangue que une cada parte deste corpo, corre o rio Yellowstone. A água move-se firmemente através de um canal amplo, transportando sedimentos e as mudanças de temperatura, desde as altas elevações até ao vale. O seu fluxo permanece consistente ao longo das estações, moldado pelo degelo lento da neve e por libertações controladas, em vez de chuvas súbitas e imprevisíveis. Ao longo das suas margens, a vegetação cresce em faixas densas, criando refúgios rasos e canais mais profundos, que sustentam uma complexa teia de vida aquática. Este não é um elemento cênico, é um sistema contínuo, um processo em perpétuo movimento. O seu curso define o trânsito para os peixes, para a vida selvagem e para o acesso humano, sem interrupção. À medida que o rio se aproxima da fronteira norte do Parque Nacional de Yellowstone, o uso da terra muda, mas o rio permanece o mesmo. Aqui, a fronteira entre o domesticado e o indomável não é uma linha no mapa, mas uma sombra que se move com o sol. É uma trégua frágil, escrita não em papel, mas na neve, na água, na própria terra. Uma lembrança de que, nesta vasta extensão, a humanidade é apenas uma corrente dentro de um rio muito mais antigo e infinitamente mais poderoso.
A floresta cede lugar a um terreno aberto e gerido, perto das áreas administrativas de Mammoth Hot Springs. Aqui, a terra respira calor, mesmo sob o manto do inverno. A atividade geotérmica, uma pulsação profunda vinda do coração do planeta, mantém secções do solo perpetuamente mais quentes, desafiando a estação. A neve, que cobre a paisagem circundante com um silêncio pesado, aqui é mais fina, ou mesmo ausente. A Eva permanece acessível, um oásis verde num mundo congelado de branco e cinzento. É para este refúgio que os alces convergem. Em grande número, eles reclamam os relvados e as áreas abertas, espaços originalmente mantidos para a mão humana para visibilidade e acesso. Os animais repousam, alimentam-se e movem-se através destes espaços com uma calma ancestral, indiferentes aos edifícios ou aos veículos que passam a meros metros de distância. A sua presença é um ritmo regular e previsível, um relógio biológico sintonizado com o frio. Quando as elevações mais altas se tornam inóspitas, seladas pelo gelo e pela neve profunda, este enclave torna-se o seu santuário. Mas para lá deste vale de coexistência, a terra eleva-se, a paisagem transforma-se, exigindo uma forma diferente de travessia. Surge a estrada Beartooth, uma fita de asfalto que serpenteia em direção ao céu. A estrada sobe de forma constante, deixando para trás as encostas florestadas para entrar num terreno alpino e aberto, onde as árvores se tornam escassas e a rocha exposta se torna a força dominante. As curvas apertadas seguem os contornos esculpidos no planalto, com longas secções onde nenhuma barreira separa o pavimento do abismo. A estrada não corta a montanha, ela repousa sobre a sua superfície, vulnerável e exposta. Nesta altitude, o tempo não muda, ele ataca. Campos de neve podem persistir até ao auge do verão, e o vento move-se sem obstruções, uma força invisível e constante. Os veículos abrandam, não devido ao tráfego, mas porque a visibilidade e a inclinação assim o exigem. Esta rota é uma experiência de escala, não de ornamento. A estrada atravessa uma das passagens pavimentadas mais altas dos Estados Unidos, mantendo-se por longos trechos acima dos 10.000 pés. O jornalista Charles Kuralt descreveu-a certa vez como a estrada mais bela do país, uma afirmação baseada não num único ponto de vista, mas na exposição contínua e na honestidade brutal da paisagem. A estrada não conduz ao desenvolvimento. Ela existe primariamente para cruzar um terreno que resiste à fixação humana permanente. Ao longo das suas margens rochosas, a vida adapta-se. As marmotas ocupam as fendas e os campos de pedras, aquecidas pelo sol direto. Permanecem perto dos seus abrigos, emergindo brevemente para se alimentarem antes de recuarem para o subsolo. Quando perturbadas, emitem chamados de alarme agudos, que ecoam pelo terreno aberto, um sistema de alerta biológico que avisa outros ao seu alcance. Estes sinais repetem-se ao longo do dia, marcando o movimento muito antes de os animais serem vistos. Para além da estrada, a elevação continua a subir. O horizonte torna-se mais nítido, as rotas desaparecem. O Granite Peak destaca-se dos cumes circundantes, não apenas pela sua altura, mas pela sua dificuldade. O acesso exige uma navegação complexa através de neve, rocha solta e faces expostas. As janelas de bom tempo são estreitas e a retirada é, muitas vezes, mais lenta do que a subida. É o ponto onde a ambição humana encontra o limite da engenharia e enfrenta a natureza nos seus próprios termos. Descendo da estratosfera rochosa, a paisagem volta a transformar-se, conduzindo-nos não a um vale idílico, mas ao pulso da civilização. Billings. A cidade espalha-se por uma vasta secção da bacia do rio Yellowstone. Linhas ferroviárias, refinarias e armazéns marcam o seu papel como um centro industrial e de transportes. Billings floresceu onde o acesso importava mais do que o cenário, servindo a pecuária, a energia e o comércio regional, em vez do turismo. É um lugar forjado pela necessidade, onde as artérias de aço e asfalto são mais vitais do que as vistas panorâmicas. Nas proximidades, a terra guarda memórias de outro tipo de conflito, no campo de batalha de Little Big Horn, um lembrete de que cada pedaço desta paisagem tem uma história de luta e posse.
Desde a coexistência silenciosa dos alces em solos aquecidos pelo fogo interior da Terra, a conquista vertical da estrada Beartooth e a domesticação industrial das planícies, este é um território de contrastes, uma paisagem que tanto acomoda a vida como a desafia, que é atravessada pela beleza e pela utilidade. No final, talvez a verdadeira medida de uma terra não esteja na sua beleza intocada ou na sua capacidade de ser explorada, mas na complexa e interminável conversa entre a vontade da natureza e a marca da humanidade. À primeira vista, a paisagem desdobra-se, aberta e funcional, uma tela vasta concebida para o fluxo incessante de mercadorias e pessoas através de longas distâncias. Artérias de asfalto e ferro cortam a terra, testemunhas de uma era que valoriza a velocidade e a conexão. No entanto, na orla da cidade, a natureza impõe a sua própria arquitetura. Uma linha contínua de penhascos de arenito ergue-se como uma fronteira natural, uma muralha geológica que separa o avanço urbano das planícies que se estendem para além. Conhecidas como as Ring Rocks, estas formações elevam-se acima dos bairros e das autoestradas com uma constância serena, sem variações dramáticas. A sua verdadeira escala, a sua imensidão silenciosa, é uma verdade que se revela não no detalhe próximo, mas na perspectiva da distância. É de longe que se compreende a sua soberania sobre a paisagem. Os penhascos prolongam-se por quilômetros, criando um horizonte fixo, uma linha imutável que permaneceu intacta, enquanto, a seus pés, a cidade crescia, se transformava e se reinventava. Historicamente, formações semelhantes por toda a região serviram a um propósito ancestral. Grupos indígenas usavam-nas como precipícios para a caça ao búfalo, uma estratégia de sobrevivência gravada na própria rocha. Uma caçada que não dependia de barreiras físicas, mas de um profundo conhecimento da psicologia da manada e da inexorável força da gravidade. Em Billings, essa história profunda não está assinalada por um único monumento. Está absorvida pela paisagem maior, uma memória dissolvida na pedra, um eco silencioso que ressoa sob o ruído da modernidade. A leste da cidade, o desenvolvimento abranda, rareia, até finalmente ceder. O terreno abre-se em pastagens ondulantes, uma imensidão de erva que se move com o vento. Esta transição conduz-nos a um lugar onde a própria terra é um arquivo de uma história diferente, mais recente e violenta. O campo de batalha de Little Bighorn. Aqui, no ano de 1876, a abertura destas colinas, a sua ausência de refúgio, moldou um desastre militar que se desenrolou não num único campo de batalha, mas através de uma constelação de posições dispersas. O resultado está documentado por marcadores brancos, lápides silenciosas plantadas onde os eventos ocorreram, mas o terreno em si permanece em grande parte inalterado, um palco silencioso onde a tragédia ainda parece pairar no ar. Mais além, a paisagem transforma-se de novo, de forma dramática. Os desfiladeiros de Bighorn. Paredes profundas rasgam o planalto, formando um corredor escavado na crosta terrestre onde a elevação muda abruptamente. O solo acima permanece aberto, esparsamente vegetado, exposto aos elementos. Mas abaixo, o desfiladeiro confina o movimento a trilhos estreitos, esculpidos pela erosão e pela gravidade ao longo de milênios. O acesso é limitado, uma fortaleza natural. A maior parte da área funciona sem estradas permanentes ou estruturas, deixando vastas secções intocadas, num estado de pureza selvagem. É este terreno que define o desfiladeiro de Bighorn, onde os Mustangs selvagens ocupam as terras altas e as bordas do precipício. Estes cavalos descendem de animais libertados ou perdidos durante o século XIX e o início do século XX. Com o tempo, adaptaram-se às condições extremas do desfiladeiro, formando pequenas manadas que se movem num ritmo ditado pela disponibilidade de água e pela forragem sazonal. As suas raízes não são fixas, mas o uso repetido dos mesmos caminhos cria trilhos tênues no solo aberto, sussurros na terra que contam histórias de passagem. Os Mustangs viajam em grupos coordenados, uma coreografia de instinto,
que lhes permite manter a distância enquanto se movem a grande velocidade. Quando perturbados, aceleram instantaneamente, atravessando o terreno irregular sem a menor hesitação. As marcas dos seus cascos aparecem brevemente no pó, apenas para se desva. Avistá-los é um evento imprevisível, um privilégio. Não existe infraestrutura construída em torno da sua presença. A gestão foca-se na monitorização do tamanho da população, não no seu confinamento. Os cavalos persistem porque o próprio terreno limita o acesso humano e desencoraja o uso contínuo. O que permanece visível é uma paisagem funcional, onde o movimento não é ditado pela vontade humana, mas pela topografia. Aqui, a liberdade não é uma concessão, mas uma consequência da geologia. É um lembrete perene de que, no final, é sempre a terra que dita as regras, esculpindo não ape. Aqui, os Mustangs percorrem um território sem marcos nem fronteiras, utilizando o desfiladeiro tal como ele existe, em vez de o moldarem à sua vontade. A imensidão de Montana persiste, muito para além do fim da estrada. O gelo recua em escalas de tempo geológicas. Os rios perseveram no seu curso imemorial e as pradarias sustentam a vida, deixando apenas vestígios subtis. Cidades inteiras permanecem como ecos de um tempo em que o trabalho as exigia, enquanto outros lugares simplesmente cessam, sem nunca serem reconstruídos. A fauna move-se ao ritmo de um calendário que não é o nosso, regida por ciclos ancestrais que ignoram a pressa humana. Nada neste lugar pede para ser compreendido. Apenas demonstra com uma clareza brutal o que pode sustentar e o que inevitavelmente sucumbirá. A paisagem não se transforma para atrair a atenção. Ela muda por necessidade, por força e simplesmente continua.